Então, gente, a ideia é que hoje a gente discuta como que se programa, como se organiza uma pesquisa. E a primeira coisa que a gente precisa para organizar a pesquisa, adivinha o que é? O que vocês acham que é a primeira coisa que a gente faz numa pesquisa? Pensem o básico. Definir o tema? Definir o tema. Aí, a Maria Eduarda colocou ali também da leitura. Definir o tema e a leitura vão andar meio juntos. Por quê? Eu vou ter uma ideia do que eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar sobre descalculia. Mas pensem num universo assim grande. Pensem no universo da descalculia, do que já se estudou sobre descalculia. Vamos fazer uma pesquisa aqui rápida no Google. Vamos de novo compartilhar a tela. Podia não ter parado, né? Vamos aqui. Quando vocês querem pesquisar por artigos, a Ilda já deve saber disso, mas vou contar para os coleguinhas também, vocês podem pesquisar direto no Google Acadêmico. Ele já pesquisa. Ó, já tem minhas últimas pesquisas aqui, ainda bem que são coisas importantes. Vamos ver. Descalculia. Aí, eu vou ter todo um mundo de coisas já pesquisadas sobre descalculia. Eu não posso pesquisar em si, por si só, descalculia. Porque vai ficar ali um pouquinho repetindo, depois deixa eu fazer diferente. Porque é um tema muito amplo. É um assunto muito aberto. Eu não vou conseguir. O que vai acontecer se eu resolver pesquisar descalculia como um todo? Pensem comigo. Eu vou conseguir em quanto tempo acabar essa pesquisa? Qual é o tamanho que vai ficar esse trabalho? Para quem que vai interessar esse trabalho? Então, eu começo a ter esses problemas. Então, a leitura vai caminhar junto com o tema, porque eu vou precisar delimitar esse tema. Dentro, então, pensem assim. Não vou buscar o quadro da cozinha. Deixa eu pegar uma folha de sulfite aqui. Não reparem a bagunça. Inclusive, tem que achar outras coisas aqui. Vamos usar uma folha. Aqui. Tem folha sem linha. Pensem assim comigo. Eu tenho o assunto descalculia. Dentro desse assunto, eu tenho que delimitar uma parte aqui dentro que é exatamente o que eu quero saber. Pode ser quantos alunos são afetados por descalculia num determinado espaço. Pode ser que eu trabalhe num lugar que eu tenha detectado prevalência de alunos com descalculia e eu queira saber se realmente é descalculia e se for descalculia, por quê? Pode ser que nem ali no primeiro, segundo, terceiro, quarto resultado ali que está na tela. O conhecimento que os educadores têm sobre descalculia, pode ser a relação com outros distúrbios, se os alunos que eu tenho em determinado espaço com descalculia tem algum outro distúrbio, dislalia, disgrafia, dislexia, seja que for. Então, eu preciso determinar o que eu quero saber dentro daquele assunto. No vídeo que eu coloquei como exemplo no Para Saber Mais, ele vai falar bem claro isso, ele vai dar o exemplo, por exemplo, dos problemas da educação. Eu quero pesquisar problemas da educação brasileira. Me digam problemas da educação brasileira. Deem exemplos de problemas na educação brasileira. A falta de recurso. Falta de recurso, o que mais? Desvalorização dos professores. Desvalorização dos professores.
espaços inadequados, a questão que da desvalorização, os professores não têm tempo, muitas vezes, de fazer uma outra formação, ou de se qualificar, e daí a gente vai ter a questão da situação de vulnerabilidade social de muitas famílias, então essas crianças estão num contexto de vulnerabilidade social muitas vezes, ou em outro lado, numa escola particular, numa escola de particular não necessariamente, mas numa escola que atende um público que não está em vulnerabilidade social, mas que tem maior poder aquisitivo, a questão do tratamento da educação como uma mercadoria, aspectos formativos, tem várias coisas que eu posso estudar. Vamos dentro disso. Se eu for pegar um desses aspectos, se eu for trabalhar isso como um todo, eu não tenho como acabar tudo isso. Mas eu posso pegar um tema. Então, eu posso pegar a questão, e nesse vídeo, o exemplo que ele dá, eu posso avaliar a necessidade de avaliação para cumprir determinado artigo da LDB. A necessidade de avaliação para progressão de alunos de uma série lá dos anos iniciais, nas séries dos anos iniciais, ou do terceiro para o quarto ano, no segundo ciclo dos anos do ensino fundamental, no cumprimento da LDB, não, da BNCC, das bases nacionais curriculares. Então, eu vou estar com foco, então eu vou analisar como é que aquele artigo está se colocando na aula. Por isso que eu preciso ler, e por isso que eu preciso analisar o meu problema. Onde é que a leitura vai entrar aí exatamente? Porque na leitura eu também vou ver o que já foi pesquisado sobre o assunto, por duas razões. Uma, para eu não ficar repetindo um tema que já foi amplamente pesquisado. Então, eu vou lá pegar um tema, só que já foi esmiuçado aquilo extremamente. E segundo, para eu ver se eu tenho base. Porque eu não consigo pesquisar um tema sem consultar o que foi pesquisado antes. E se eu quiser, claro que a gente quer pesquisar sempre uma coisa inédita, uma coisa que contribua muito, mas se eu pesquisar alguma coisa que eu vá inventar a roda, eu não vou ter bibliografia de base. E daí eu não tenho como comprovar a minha teoria. Muito difícil comprovar uma teoria sem essa base, a não ser que seja uma pesquisa experimental, mas mesmo assim eu preciso do embasamento teórico. Nesse sentido, eu vou precisar ler, mas o tema, em resumo, é o que eu vou pesquisar. E daí eu preciso delimitar. E daí, para me ajudar a delimitar, vai vir a pergunta da pesquisa. O tema, por exemplo, alguém me diz o tema do seu grupo ali, para a gente trocar a pesquisa na escola. Vai contar para o coleguinha agora aqui que o grupo está pesquisando na PEC. O tema ou a pergunta de pesquisa da PEC. Ninguém? Eu coloquei mais ou menos, porque nós não... A importância... Eu ia fazer sobre a importância... Eu me juntei, com uma outra... Eu ia falar da história da matemática no processo de ensino-aprendizagem, né, de geometria. Mas aí eu me juntei com a Adriana também, e ela queria falar sobre GeoGebra. Daí ficou a história da matemática e o uso do software GeoGebra no processo de ensino-aprendizagem de geometria. Então, percebam, vou pegar esses dois exemplos. Eu pego a GeoGebra, eu pego a importância da história da matemática. Mas a importância da história da matemática vai ter várias coisas saindo dali, várias linhas de raciocínio. Então, eu vou delimitar, vou filtrar com a importância da história da matemática no aprendizado de matemática. Mas no aprendizado de matemática no ensino superior, no ensino fundamental, na educação infantil, em que nível? Para que aluno?
no aprendizado de matemática no dia a dia de uma pessoa na educação popular, então eu vou delimitar para um público. Ou vou delimitar aplicando em um contexto específico ou com uma ferramenta específica, que foi o que vocês fizeram com o GeoGebra. Vamos pegar ali o outro exemplo da Cauane. A importância da educação, não estou criticando, tá? Não entenda a Cauane como uma crítica, é só um afunilamento. Vamos pensar. A importância da educação financeira nas escolas. Esse é teu tema. Mas vamos pensar num problema que torne mais específico. A importância da educação financeira em que tipo de escola? Porque, aí vou colocar para vocês, se a gente pega na nossa instituição, de novo, não é uma crítica, estou só colocando, tá, gente? Estou só usando como exemplo. É diferente eu analisar um aluno do técnico do ensino médio integrado junto com o técnico em administração, integrado ao técnico em administração, que vai ter matemática financeira, e um aluno do técnico em agropecuária, que vai ter matemática, mas não vai ter uma segunda matemática, né? A administração tem uma segunda matemática, tem 2 disciplinas de matemática no técnico. Então, a importância vai se mostrar, mas vai ser diferente dependendo do contexto. É diferente também para um aluno do ensino público que não é técnico, tá? Mas vai ser importante para a vida deles. Me diz, Cauane, vou te pegar um pouquinho como corinho, o que vocês querem saber da importância da educação financeira nas escolas? Não vou xingar vocês, gente. Eu até corto essa parte depois no vídeo. No programa de edição. Vamos por partes. Maria Eduardo, tema do nosso grupo é linguagem matemática, o ensino da matemática. Eu vou outro grupo, se a prof quiser primeiro. Eu só digitei e mandei para não esquecer. Tá, não, beleza. E tem o Yuri também. Yuri, quer fazer a tua pergunta já? Daí não, professora, eu sou do grupo da Cauane. Tá. Daí, no meu ponto de vista, eu quis ressaltar a importância de, digamos assim, tu estudar só a Bhaskara, só uma, digamos assim, só a matemática básica, mesmo assim, tu não vai ter um conhecimento de matemática financeira, porque mesmo que tu seja médico, seja advogado, tu vai usar o dinheiro, né? Eu acredito que o ensino ali da matemática financeira desde o início ali, tu tendo um acompanhamento e um aprendizado sobre esse fato, vai poder te ajudar quando tu sair das escolas, quando tu estiver na tua faculdade tentando administrar o seu dinheiro, tu vai ter uma noção maior do como fazer, do como usar, tipo, porque eu acho que tudo vai do que a gente aprende, né? E se a gente não aprende isso ali quando tá começando, fica mais difícil de aprender depois, né? Então, vamos pensar. Ótimo, muito obrigada, Yuri. Eu acho que é bem pertinente esse tema de vocês. Percebe que vai afunilando? Olha ali quando a gente digitou educação financeira nas escolas. Apareceu um monte de coisa diferente. Apareceu até ali uma pesquisa em Portugal. Agora, se a gente fala da educação financeira, quem sabe a gente possa considerar isso como... Eu estou pensando em aproximação do cotidiano, mas não é bem aproximação do cotidiano. É como preparação para a vida, como projeto de vida. Eu também misturaria com uma utilidade, né? Porque seria algo que... Vamos pensar, deixa eu ver. Prof, tenta colocar como base para o futuro. A relevância da educação financeira na formação dos jovens. Educação financeira na infância, uma análise sobre a interdisciplinaridade da educação financeira.
Essa educação financeira em Portugal deve ser bom, hein? Porque está aparecendo o tempo todo. Aqui, ó, quem sabe, nesse sentido, educação financeira e empreendedorismo, aprendendo a construir um futuro financeiro. Então, percebam que a gente vai afunilando e vai, inclusive, achando coisas que têm mais a ver com o nosso tema. Daí a gente vai, não esqueci, tá, Maria Eduarda? A gente já vai dar uma olhada no teu assunto. E aí a gente já vai achando material para nos ajudar e vai construindo, vai afunilando esse tema. Olha aquele ali embaixo, a importância da educação financeira no contexto escolar e familiar. Porque o que eles veem geralmente, né? Que eles ensinam as crianças e as crianças geralmente levam para os pais, né? Ensinam os pais, às vezes, a educação financeira, né? Sim, aqui ele está falando dele, como ele vai aparecer a prévia aqui, né? Se for caracterizado ao jovem. Então, para delimitar o tema, vamos abrir aqui esse que a Hilda falou. A importância da educação financeira no contexto escolar e familiar. Uma amostra do projeto aplicado na Unespar. Educação financeira, economia doméstica, planejamento familiar. Este artigo tem como propósito relatar a importância que a educação financeira tem no contexto escolar e familiar, visando a abordagem do tema desde a vida escolar, as necessidades de se ter um incentivo do Estado e o papel fundamental que a família exerce nesse aprendizado. Então, o tema vai girar em torno disso, né? A importância da educação financeira no contexto escolar e familiar. A gente já filtrou um pouco, já conseguiu tornar ele um pouco menos amplo. Então, a gente já consegue. E daí, nesse caso desse artigo, ele vai usar o exemplo da Unespar. O que eu sugeriria no caso do grupo da Cauane e do Yuri. Provavelmente, vocês fariam um estudo preliminar, um estudo introdutório, que seria um estudo que analisaria o que se fala sobre educação financeira na escola. Então, vocês fariam, por exemplo, um levantamento do que se estudou sobre isso, o que a gente chama de estado da arte, ou seja, o que já se pesquisou sobre isso, para poder estudar numa próxima PEC a aplicação disso e as contribuições disso na escola. Então, nesse momento que está amplo, normalmente a gente faz um apanhado teórico, mas percebam que daí eu já tenho perguntas mais específicas. No caso desse artigo, que a Hilda sugeriu para nós, a importância da educação financeira no contexto escolar. Vamos olhar ali os objetivos, daí a gente já percebe as perguntas. Conceitos. A importância da educação financeira nas escolas. Planejamento familiar. Procedimentos metodológicos, pesquisa bibliográfica. Vamos ver se ele tem um outro termo, então. Entender e praticar a educação financeira pode ser uma das formas de se ter uma vida feliz, saudável e bem-sucedida. Nunca é cedo demais para aprender a melhor forma de se usar o seu dinheiro, manter as suas dívidas sob controle e investir para o futuro. Por ano, empresas gastam milhões com marketing. Colocar o ensino de educação financeira em prática desde a infância faz com que se tenha jovens mais estruturados em finanças pessoais e até mesmo empresariais. O problema é que muitos pais desconhecem o assunto e acabam tendo certas dificuldades em tratar e ensinar o tema aos seus filhos. Isso se deve também a uma questão cultural, onde a economia brasileira antes do Plano Real era instável e não se sabia nem qual o valor do salário do próximo mês devido às altas inflações. A melhor forma de ser abordado o tema seria nas escolas com o apoio da família para a prática. Assim, os alunos entenderiam que a educação financeira não visa o enriquecimento e sim a conscientização
para que o jovem desenvolva atitudes para saberem lidar com seus dinheiros, podendo ter uma vida segura e confortável. Assim, a educação financeira não será apenas um aprendizado em fase escolar, mas acompanhará o aluno por toda a sua existência. Quem sabe, no sentido do que o Yuri falou, como a educação financeira nas escolas pode ser utilizada como meio de criar conhecimentos que que acompanharão o aluno ao longo da vida, que não serão perdidos, ou para dar relevância para a disciplina. Então, quem sabe a gente afunilaria mais ainda. Essa seria a pergunta, não seria o tema. O tema é, então, educação financeira nas escolas. A pergunta seria, como a educação financeira pode ser um tema relevante dentro da educação matemática que o aluno leve para a vida toda. E as hipóteses são as possíveis respostas. Então, provavelmente, Yuri, quais seriam as hipóteses, as possíveis respostas? Que dentro dos saberes matemáticos, a educação financeira é um conhecimento que tem maior aplicabilidade e que, portanto, possivelmente geraria mais interesse dos alunos. Que os conhecimentos de educação matemática financeira, podem ser aplicados ao longo da vida do aluno, a partir do momento que ele se profissionaliza e tem um salário, e que precisa lidar com dinheiro. Então, as possíveis respostas que a gente cria para essa pergunta são as hipóteses. Que vão virar, por que a gente precisa fazer isso? Porque, que a gente precisa não, mas o que isso facilita o nosso trabalho? Vocês vão pensar, daí eu tenho que escrever um projeto que tem que ter tema, objetivo, justificativa. Mas quando eu tenho a pergunta, aí para responder a pergunta, quando eu estiver respondendo, eu vou explicar o porquê daquela pesquisa. Então, eu vou estar escrevendo a minha justificativa. Quando eu estou fazendo as hipóteses, que é o que eu espero encontrar com aquela pesquisa, né, são as possíveis respostas, eu vou estar fazendo os meus objetivos. Determinar as contribuições da matemática, da educação financeira, ou da matemática financeira, para o projeto de vida, ou para o futuro de alunos, para o projeto de futuro de alunos de tal, do ensino fundamental de tal, daí a gente delimita um grupo de alunos, né, mas não que não se aplique a outros, só para a gente não ficar eternamente estudando aquilo, porque senão a gente vai ter uma base muito grande. E pensem comigo, vocês, para fazer uma PEC, por exemplo, vocês têm quanto tempo para fazer? Um semestre corrente é de 6 meses, mas um semestre escolar é de aproximadamente 4. Aí vocês vão ter um mês de introdução dos conteúdos e um mês final para apresentar. Então, na verdade, vocês vão ter cerca de 2 meses e meio para fazer o trabalho mesmo. Então, é diferente de eu fazer um trabalho de doutorado, que eu vou ter 4 anos para trabalhar naquilo. Entendem? A gente tem que pensar no planejamento de pesquisa nisso também, por isso determinar. Vamos pegar ali o exemplo da Maria Eduarda. Linguagem matemática, o ensino da matemática nos anos iniciais e finais. Maria Eduarda, o que da linguagem matemática vocês gostariam de trabalhar? Por exemplo, eu posso trabalhar os sinais. Os sinais fazem parte da linguagem matemática? Falem para mim. Assim, prof, na verdade, o nosso grupo é eu, a Emanuele e a Sara. Daí a Sara sugeriu esse tema, né? Uhum. Eu também não tinha ideia do que pesquisar, então eu achei interessante. Ela disse que no sentido da linguagem matemática, que matemática é mais ou menos o que o Yuri falou, não é só Bhaskara, não é só o que a gente aprende na escola, mas a linguagem matemática pode, tipo, ir muito além disso, sabe? Ela disse que
tentar mostrar de uma forma que a matemática, a gente pode usar a matemática para muitas mais coisas, por exemplo, para programação, nesse sentido, sabe? Na verdade, eu tô lendo, eu pesquisei uns artigos e ela também mandou lá, a gente tem um grupo, mas o que eu li é mais relacionado a esses sinais mesmo que a prof falou, a símbolos e essas coisas. Então, ó, o tema de vocês é linguagem matemática e o ensino nos anos iniciais e finais. A hipótese de vocês te ouvindo seria mais ou menos que, estudando a linguagem matemática no cotidiano, o aluno tem uma noção pode compreender, porque a gente não vai abrir a cabeça do aluno também, né? Por isso que geralmente a gente usa poderá, possibilitará, criará meios para a compreensão, mas eu não tenho como garantir que ali eu vou usar a Hilda e a Raíssa de corinho, tá? A Raíssa coitado, nem pode aparecer na minha aula que eu já pego no pé dela, tadinho. Mas eu vou dizer ali que eu não posso garantir que o que eu vou falar vai ser compreendido exatamente da maneira que eu esperava pela Hilda e pela Raíssa. De repente, a Hilda entendeu uma parte e a Raíssa entendeu uma parte diferente. Ou porque nesse meio da comunicação e do desenvolvimento eu tenho vários fatores. Mas então, como que a linguagem matemática poderia auxiliar na compreensão da matemática no dia a dia? Como compreender a linguagem matemática possibilitaria compreender a linguagem matemática no dia a dia? Seria mais ou menos essa hipótese, Maria Eduarda? Ou seria mais na ideia do interesse dos alunos? Tá. O meu gato senta na minha cadeira e fica enchendo de areia. Então, eu preciso ter uma fronha. Tinha algum tecido me incomodando, eu não sabia o que era. Era a fronha que estava caindo, então deve estar suja a minha roupa. O que não interessava para você, só para ver por que eu levantei, né? Mas, Maria Eduarda, então, mais em qual sentido que vocês pensaram? Só repete o que a prof falou, por favor. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. Ainda bem que ficou gravado. Da linguagem matemática, para auxiliar a compreender a matemática no dia a dia, que a matemática vai além daí a gente está formulando uma das hipóteses, né? Mas a gente pode delimitar mais. Compreender que a matemática vai além dos cálculos, compreender que a linguagem matemática está presente de diferentes formas no dia a dia, compreender como a linguagem matemática pode auxiliar em questões práticas, em cotidianas, ou se vocês querem usar a linguagem matemática no sentido de gerar interesse do aluno. Vocês querem que ele perceba no dia a dia? De entender que a matemática está meio que em tudo, sabe? Que a matemática enfim, é o que a prof falou ali. Então, percebam, daí você já tem um tema ali. O problema seria compreender como a linguagem, vamos simplificar, fazer uma pergunta simples. Compreender como a linguagem matemática está presente no dia a dia. Essa é a minha pergunta. Como fazer que os alunos compreendam a linguagem matemática presente no seu dia a dia, para além de fórmulas e cálculos matemáticos. Mais ou menos por ali. Vamos todos nos tranquilizar que eu não vou lembrar. Esse tema delas é bem interessante, só que é muito amplo. Porque dá para a gente entender que nos anos iniciais eles trabalham mais com números, né? E depois começa a entrar as letras. Tipo isso que eu tinha pensado, né? Porque a Sara que tinha falado, eu pensei assim, tipo, eu gostei da ideia, só que daí eu também pensei que nós vamos trabalhar meio que com dois extremos, né? Que é os anos iniciais e os finais, assim, coisas bem diferentes do que o aluno aprende lá no primeiro ao quinto ano, acho que é ensino médio. Então, precisaria delimitar, né? Mas interessante que a prof deu essa ideia aí, para vocês pensarem, bem legal, assim, pode ser como
que os alunos iniciais, como que eles veem o mundo, né, matematicamente, no que eles encontram essa linguagem no mundo deles, e o que os finais enxergam essa linguagem matemática no mundo deles. Ó, que legal. Legal essa ideia, prof. Se eu não tivesse a minha ideia, eu ia roubar essa. Eu vou dar um exemplo para vocês verem como que é a questão de especificar de um... Deixa eu ver se eu acho aqui. De uma colega, de uma ex-colega minha, de quando eu trabalhei em Ivoti. Ai, como é que é o sobrenome da Denise? Vou abrir meu Instagram na aula, mas daí a gente abre ali. Amanda, não te ignorei, já vou deixar falar, tá? Agora eu não quero conversar. Então, a Denise, essa minha colega, o que ela pesquisou? Arnold é o sobrenome, nem precisei olhar. O que a Denise pesquisou? Ela pesquisou a linguagem matemática na educação infantil através das histórias. Aqui, ó. Matemáticas presentes em livros de leituras, possibilidades para a educação infantil. Então, percebam, é uma das coisas que eu posso... aqui ela delimitou que ela vai trabalhar a linguagem matemática, mas ela vai trabalhar a linguagem matemática. Tá, já abrimos ali. Até acho que é capaz de ter no computador. A linguagem matemática. Mas dentro da linguagem matemática, eu vou trabalhar a linguagem matemática na educação infantil. Dentro da educação infantil, eu vou trabalhar a linguagem matemática, eu poderia trabalhar em músicas, né? Eu tenho ali 1, 2, 3 índiozinhos, um exemplo, né? Mas eu tenho as músicas com ordenação, eu tenho as músicas com maior e menor, e isso poderia ser analisado, mas ela vai trabalhar dentro da linguagem, dentro da educação infantil, com a matemática nos livros, né? E aí ela vai fazer esse recorte. Deixa eu ver. Olha, eu tenho mesmo, ela me mandou. Eu ainda tenho. Então, daí aqui, o assunto dela vai ser em literatura, ensino de matemática, livros de literatura, matemática, educação infantil, matemática na literatura, paradidáticos. Pesquisa de natureza qualitativa teve por objetivos a identificação e classificação de livros de leitura destinados a crianças de educação infantil entre 4 e 6 anos em que a matemática se fizesse presente. Planejamento, aplicação e análise de sequências de atividades relativas a alguns livros mapeados. Então, ela resolveu responder uma pergunta, a primeira pergunta que ela coloca, que ela reduz em que livros, ela vai fazer um mapeamento, identificação e classificação, em que livros e como se faz presente em que livros e como se faz presente a matemática na literatura infantil em livros paradidáticos. Porque na literatura infantil não vamos ter não vamos ter livro didático, né, em geral. E é dissertação, não é? É dissertação. Eu achava dissertação, achava que era tese já. E no segundo momento, como que se poderiam planejar sequências didáticas usando esses livros com linguagem matemática. Amanda, tu anota, tu não esquece o que tu vai falar, guria. Que eu quero só mostrar um outro negocinho para vocês aqui. Profe, ajuda, o que a prof falou antes, de meio que comparar a linguagem matemática dos anos iniciais com os anos finais, ou de delimitar, só os anos iniciais ou só os anos finais, porque eu queria anotar isso e eu acabei prestando atenção e não anotei. Delimitar. Delimitar, então, ou anos iniciais ou anos finais, então. Isso. Por quê? Vai ser bem diferente.
entende? Na educação infantil, eu não estou preocupada que meu aluno vá saber ali mais e menos. Ele não precisa saber disso, assim como ele não precisa saber ler e escrever. Então, vai ser, vão ser focos bem diferentes. Mas o que eu queria mostrar para vocês era justamente que a pergunta é o que vai gerar a pergunta, o tema, o problema, são o que vão gerar essa parte aqui toda dos objetivos da justificativa. E mais para frente, a gente vai ver numa próxima aula, vão encaminhar para a metodologia. Porque eu vou ter que costurar, o que acontece? Por que a gente delimita também? Quando eu vou costurar, vocês lembram que eu sou formada em música, apesar de ser professora de artes, tá? Por isso que eu desenho tão bem. Quando eu vou costurar o meu tema lá, grandão, por mais que eu tenha pego aqui um pequenininho, eu vou ter que pegar subtemas para poder fazer a fundamentação teórica, para poder chegar, porque vai ter alguma coisa de inédito, alguma coisa de diferente nessa minha pesquisa. Então, ali, ó, para fazer a pesquisa da Denise Arnold, por exemplo, ela vai falar de educação infantil e literatura, ela vai relacionar educação infantil e matemática, e daí ela vai conectar essas duas coisas, para daí ela começar a contar das atividades que ela propôs. Pensem se ela resolve fazer também vou falar dessa colega que eu conhecia, que além de ser professora de educação infantil, era professora de matemática nos anos finais. Pensem se ela resolve reunir tudo. Ia virar uma salada mista, ia ficar difícil de trabalhar. Por isso, delimitar. Então, daí aqui ela mostra a categorização, aí aqui ela mostra de um programa específico do governo, então ela você tem que justificar de alguma forma a tua delimitação. Então, até para isso a delimitação serve. Porque ali, eu escolhi os programas de incentivo à leitura, eu escolhi esses livros porque eles estavam no acesso da biblioteca da minha instituição, porque eles faziam parte de tal programa, porque eles foram selecionados para uma instituição que era a que eu estava estudando. Então, nesse sentido também eu tenho que delimitar. Amanda, fala, meu amor. Não, prof, eu só ia te falar que eu vi que tu falou em descalculia antes. O meu tema de pesquisa da disciplina de seminário integrado era sobre a descalculia. E agora o grupo a gente pensou em continuar nessa linha. E até o título, né, do nosso trabalho é os desafios da descalculia. A gente vai tentar relacionar com a forma como os professores trabalham a matemática nos anos iniciais, porque muitas vezes os alunos têm dificuldade pela forma com que ela é trabalhada. Então, daí tu já tem uma pergunta mais clara. Como a forma com que a matemática é trabalhada nos anos iniciais, percebe, ó, eu já estou com um escopo bem curtinho de anos e já estou com um assunto e eu já quero saber uma coisa específica daquilo. Como que a forma pode influenciar no desenvolvimento ou não da descalculia, ou, quem sabe, não no desenvolvimento, mas na manifestação, daí a gente teria que ver quais são os termos também ligados a essa, esqueci o termo, a essa necessidade especial de aprendizado. Mas cortou, Amanda. Tu pode repetir, querida? Que cortou, eu não te entendi. Não, prof, eu pedi se tu achou tipo que o título assim ficou interessante. Tu repete o título para mim? Eu estava tentando relacionar os três e me perdi.
Tá, o título, na verdade, é Os Desafios da Descalculia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Aí a gente pensou em relacionar com uma questão da forma como os professores trabalham a matemática no ensino fundamental. Que eu, Tá. particularmente, aprendi assim que tem que ser mais na ludicidade e tal. Eu acho que o título está bem interessante. E daí o que acontece? O título vai trazer o tema. Na pergunta, no problema e nas hipóteses, vocês vão delimitar mais ainda. Vocês vão localizando o leitor o que ele vai achar exatamente ali. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que a gente precisa ter uma pergunta, um tema, uma pergunta e as hipóteses para a gente ir construindo o trabalho. E a gente vai fazendo isso, normalmente a gente vai fazendo isso como? A gente vai pesquisando, vai lendo trabalhos sobre o tema e não precisa necessariamente ler, né, gente? Porque aqui, daí, depois eu corto essa parte, mentira, eu não corto nada. Mas a gente não tem nem, porque não é mentira, a gente não tem nem tempo de ler tudo. Então, a gente vai fazendo uma pesquisa do que se foi trabalhado daquele assunto, para ver o que a gente vai aprofundar e para ver o que a gente pode tirar dali. Então, por exemplo, da descalculia, por aquela pesquisa que a gente fez antes, deixa eu voltar aqui que nós já... Descalculia no ensino fundamental, né, pelas formas de a manifestação, transtornos. Vocês podem sugerir também. Vamos pegar aqui, alfabetização matemática de crianças com descalculia. Então, aqui ele já vai fazer aqui ele já está fazendo uma contextualização, uma definição do que seria o problema de uma criança com descalculia e das formas de ensinar. Para ensinar uma criança com descalculia, é preciso constatar sua compreensão, e daí ele vai falar, vai desenvolver, né? Da descalculia e educação inclusiva, uma abordagem à luz da educação matemática. Então, a gente vai pesquisando coisas que possam nos ajudar a responder aquilo. O que eu vou dizer para vocês da PEC em geral? Em geral, na PEC 2, não conversei com o professor Alexandre, diga-se de passagem, né? Conversei, mandei um e-mail, a gente fez uma conversa preliminar do que eu poderia ajudar, mas não entramos em detalhes da PEC de vocês, mas em geral, a gente vai aprofundando os temas da PEC. Então, agora vocês vão fazer um estudo preliminar. Então, provavelmente vocês vão fazer bem essa coisa do levantamento. Então, pensem num problema, num assunto que vocês consigam fazer essa pesquisa para que vocês possam delimitar mais para frente. Não se preocupem tanto também, ali que nem a Maria Eduarda, a gente já delimitou por série, mas quem sabe não precise se preocupar tanto em delimitar agora, mas mais em ver se vocês têm bases, e a partir daí ir construindo o projeto. Não sei se eu consegui me explicar bem para vocês, que agora eu dei uma gaguejada também. Na verdade, prof, eu acho que, não sei se os colegas também, mas o que a gente, assim, tem mais medo, vamos dizer assim, é na hora de colocar no papel, de organizar ele. Sim, entendo. Eu tenho uma proposta para vocês, uma segunda proposta dessa aula, mas daí não precisa ser feito para essa semana ou para 2 semanas. Qual é o próximo trabalho que vocês têm que entregar na PEC?
Na PEC, prof, eu acho que acredito que seja só esse, que na verdade agora a gente vai, acho que na próxima aula, se eu não estou enganada, a gente iria discutir sobre a hipótese, os objetivos e tal. E daí eu acho que a gente vai trabalhar em cima disso. Eu não sei se foi essa a pergunta da prof Foi. também, ou eu interpretei. Não, foi isso mesmo. Tu respondeu bem Na certinho. próxima aula, ele lembra que ele disse que nós temos já que levar o que nós lemos, alguma coisa assim, que nós andamos fazendo sobre o projeto. Eu vou pegar Porque aqui. até quarta nós temos que dar o tema e os integrantes. E ler os textos que ele coloca lá. O nosso material de aula de hoje, então, pensem nessa etapa assim, como a etapa de preparação da pesquisa. Você tem que decidir o que você vai pesquisar. A gente especificaria os objetivos, que não vai ser feito agora. Elaboraria um esquema, projetaria como seria feito nessa questão de elaboraria um esquema, que também não vamos fazer agora, mas sim, a constituição de uma equipe de trabalho são os trios, né? No caso, se a gente tivesse em outro lugar, por exemplo, escolher um orientador de mestrado ou doutorado pode ser constituir uma equipe de trabalho, é quem vai te orientar naquele trabalho. Ou participar de um grupo de pesquisa pode ser constituir uma equipe de trabalho, se dedicar a fazer parte daquilo. Levantamento de recursos, não somente recursos financeiros ou materiais, mas a própria bibliografia. Se vocês têm que discutir na próxima aula, levar os grupos e o tema, e discutir as hipóteses e começar a pensar nas bases, então seria mais ou menos, vocês estariam nessa etapa e passariam para a etapa 2, que é, daí, já tendo escolhido o tema, levantar os dados, determinar o problema, construir as hipóteses. Então, eu vou propor para vocês que, vamos ver na agenda aqui do horário síncrono, a PEC de vocês, quando é que fica? A Alexandre, que é mais fácil do que eu procurar. Quarto semestre. Sem ser nessa quinta, na outra ainda, né? Então... Isso aí. Isso, né? Vamos ver. Vamos olhar o horário de vocês. Ui, que tá cheio. Dia 7 saiu aqui. Dia 7. Tá. Então, até lá, vocês pensam, vou tirar aquele questionário ali, até lá vocês pensam no tema e tentam até, se é dia 7. Cadê nosso cronograma? Dia 7 de outubro, a gente teria aula dia 11 de normas técnicas, aqui a gente pode mudar a nosso bem entender. Tá. Então, a gente agenda, já deixa agendado agora de vocês um trabalho sobre tema, problema e hipótese, mas a gente vai discutir aqui no dia 11, que é a nossa próxima aula, que vocês já vão ter trabalhado na PEC, para fazer esses ajustes, e daí já puxa o conteúdo da aula. Porque daí vocês já vão estar estudando também de forma prática isso aqui. Tá? Esse material está bem resumido, os slides, tá, gente? Tem um textinho ali, porque está resumidíssimo. E aí a gente também já puxa a questão das normas técnicas de escrita científica ao longo da escrita de vocês, e já facilita a vida. E daí a gente já consegue ir deixando mais claras essas questões. O que vocês acham dessa ideia? Pode ser, prof.
Fica, mas sejam sinceros, fica muito pesado? Eu vou parar de Não, gravar e daí porque a eu gente- acho que nós vamos ter que fazer isso, né? Para a PEC mesmo, nós vamos ter que